Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Se você puder fechar seus olhos, a gente vai orar. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um bom Pai. Obrigada porque hoje é uma noite que o Senhor vai falar conosco, porque o Senhor tem coisas no seu coração para revelar a nós hoje. E eu tenho certeza que vidas serão transformadas, corações serão tocados. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é vivo, o Senhor está aqui hoje e o Senhor cumpre a promessa de que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. E nós estamos reunidos em Teu nome hoje, Jesus, e nós somos gratos porque o Senhor está aqui. O Senhor está presente aqui, nós podemos ouvir a Sua voz, nós podemos sentir a Tua presença. Nós te amamos, Jesus, nós amamos a Tua presença. Nós amamos ouvir a Tua voz, nós amamos sentir o Teu toque, nós amamos o Senhor, nós amamos o Seu coração, nós amamos, Jesus, viver com o Senhor. E é um privilégio estarmos reunidos simplesmente porque amamos o mesmo homem. Nós te amamos, Jesus, o Senhor é infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Hoje eu queria falar sobre algo que é o que eu tenho vivido nessa estação da minha vida. Na verdade, todas as vezes que eu vim aqui, agora a terceira vez que eu voltei, foram marcos muito importantes na minha vida. No primeiro domingo que eu falei aqui, para quem não estava, a gente falou sobre quebrar o medo do homem e viver em liberdade no Senhor. O segundo domingo que eu preguei, a gente falou sobre amizade com o Senhor, e foi um domingo muito precioso e leve de reconhecer a amizade que podemos ter com Jesus, viver uma profundidade nessa amizade, que é algo que está disponível para nós. E hoje eu quero falar, o Senhor, por muitas, 2 semanas que eu estava orando sobre essa pregação, o Senhor só me falou uma frase, que era: por que fazemos o que fazemos? E eu passei alguns dias meditando e orando no que o Senhor estava dizendo com isso e o que era para eu trazer, mas principalmente que o Senhor ministrasse isso no meu coração. Então, tem alguns dias que eu estou meditando nessa palavra e meditando nessa verdade, meditando nesse toque do Senhor. E eu creio que para uma palavra tocar alguém através da minha vida, ela tem que ter me tocado primeiro, porque senão eu vou estar falando palavras vazias. E hoje eu vim trazer para vocês uma palavra que realmente impactou a minha vida. E é uma palavra que me move, é uma palavra que move o meu coração e o que eu tenho feito. Se vocês puderem abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Alguém mais também canta a musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, quando vai procurar? Porque eu canto. Amém. Filipenses 2, versículo 11. Não, perdão, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Nós agora vamos para Efésios 6. É uma página atrás apenas. Efésios 6, versículo... Efésios 6? Não, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Ele está falando sobre a armadura de Deus e ele fala: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aí ele fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, blá, 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 blá. Não é nisso que a gente vai focar hoje. O que eu queria enfatizar era esse: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aí ele dá as chaves de como nos fortalecermos no Senhor. E novamente em Filipenses fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu queria iniciar essa noite com algumas reflexões. E a primeira é: o que o Senhor nos chamou para fazer hoje? E eu vou dar um tempo para você pensar no que o Senhor te chamou para fazer hoje. O que Ele te chamou para estar fazendo nesse momento agora da sua vida. Eu vou dar 30 segundos, então é um bom tempo. Então pensa aí. Fecha o olho se quiser pensar, sei lá, olha para mim. Todo mundo pensou? Faz assim.
Tem, tipo, 2 pessoas fazendo para mim, então eu vou dar mais 5 segundos. Pensaram no que o Senhor te chamou para fazer hoje? Levanta a mão se você pensou, se você sabe o que é. Levanta a mão se você não sabe o que é. Levanta a mão se você não... Vou fazer de novo a pergunta, porque tem umas pessoas que levantaram a mão. Levanta a mão se você sabe o que o Senhor te chamou para fazer hoje. O Jake levantou a mão. Levanta a mão se você não sabe o que o Senhor te chamou para fazer hoje. Nenhuma vergonha, gente. Todo mundo, tamo junto. E... tinha outra pergunta? Não, é isso. Tá bom. Então, todo mundo está pensando, pelo menos, sobre isso. O que eu queria falar hoje com vocês é sobre como encontrar a motivação no por que estarmos fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Porque uma vida sem propósito e uma vida sem visão é uma vida vazia, porque você não sabe para onde você está indo, de onde você veio, o que está acontecendo ao seu redor. Então, eu queria que a gente começasse hoje à noite pensando no que o Senhor nos chamou para fazer hoje. E a segunda pergunta é, o que eu estou fazendo hoje? E aí, é uma pergunta que todo mundo vai saber, porque, pelo amor de Deus. Então, pensa aí por 10 segundos, o que eu estou fazendo hoje? Pode ser profissionalmente, emocionalmente, pensa aí, 10 segundos, o que eu estou fazendo hoje? Amém. Todo mundo pensou? Gente, vou precisar que vocês sejam um pouquinho mais interativos. Todo mundo pensou? Amém. Obrigada. Então, eu li em Filipenses capítulo 2, que ele fala sobre como é no Senhor que efetuamos o querer e o realizar. E a gente leu em Efésios 6 como o Senhor nos dá a armadura para enfrentar as coisas que estão acontecendo. E o que eu queria falar hoje é que existe uma palavra do Senhor sobre aonde você deve estar hoje, e existe uma realidade de que é aonde você está hoje. Então, existem 2 realidades na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Na minha área emocional, financeira, profissional, ministerial, amém? Existe uma palavra, existe um desejo do Senhor sobre todas as áreas da minha vida, eu como um todo. Ele deseja algo para mim, Ele me chamou para ser algo. Mas, em contrapartida, também existe a realidade do que eu estou vivendo hoje. Em muitas áreas da minha vida, elas são iguais. Em algumas áreas da minha vida, elas ainda não são iguais. Amém? E isso é uma coisa normal, não existe vergonha nisso, porque somos seres humanos, estamos aprendendo e andando com o Senhor, e aprendendo a ouvir a voz dEle, e aprendendo a obedecer de imediato, sermos rápidos em obedecer, amém? Então, a realidade de um ser humano é que existe a realidade do que o Senhor me chamou para fazer agora e o que eu estou fazendo hoje. E qual é o espaço, a reflexão que eu quero começar hoje é, qual é o espaço entre o que Ele me chamou para fazer e o que eu estou fazendo. Porque o nosso trabalho, como amigos de Deus, é minimizar esse espaço o máximo possível até chegarmos à estatura de Cristo, que é estarmos exatamente onde o Senhor nos chamou para estar, fazendo exatamente o que Ele nos chamou para fazer, da forma que Ele chamou, no tempo que Ele chamou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, mas falar isso parece uma coisa meio irreal. Tá alto para vocês meu microfone? Acho que pode abaixar só um pouquinho o meu retorno. Falar isso parece um pouco real, porque você pensa, Luísa, mas é impossível, eu não consigo ser um ser humano perfeito, eu tenho falhas, nananana. E Deus olha para nós como seres humanos, Ele não olha para nós como super-humanos, que vão ser perfeitos e que nunca vão errar, mas existe uma expectativa do céu, do que é uma realidade que você pode ser, porque na Bíblia fala que nós iríamos fazer coisas maiores do que a que Cristo fez. Então existe uma expectativa do céu, desde muito tempo atrás, para o que os filhos de Deus se tornariam, amém? E existe uma vontade celestial, existe uma vontade do Senhor para o que nós devemos estar sendo agora e fazendo agora e sentindo agora e nos movendo agora. Amém? Então, a minha palavra hoje é o que eu estou encontrando na minha vida, que é a chave para minimizar o espaço entre o que Ele me chamou para ser e o que eu estou fazendo. Amém? Durante a nossa vida, existem muitos obstáculos. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um vídeo de atletismo, que é aqueles caras que pulam, correm, não sei o que, nananã. E eu tava tipo, cara, isso é muito difícil. Tipo, eu nunca conseguiria fazer isso. Porque quem me conhece sabe que andar rápido pra mim já é difícil. Correr é, tipo, é muito difícil. Eu sou uma pessoa menos atlética que vocês vão conhecer na vida de vocês. Então, eu tava vendo aquele vídeo e eu pensei, isso aqui é impossível pra mim. Eu nunca conseguiria correr, pular, me desviar, nananana. E automaticamente veio no meu coração, Luísa, você faz isso todos os dias.
Essa é a sua vida. Você está correndo e tem um obstáculo e você tem que arranjar um jeito de pular ou de dar a volta, e você tem que se esquivar, você tem que se esconder, você tem que... E a sua vida hoje, Luísa, é isso. Você vive uma corrida de obstáculos. E é a vida de todos nós. Nós estamos correndo, nós devemos... O ideal é termos um objetivo e estarmos correndo para esse objetivo. Eu já estive em um lugar na minha vida onde eu não tinha um objetivo e eu estava correndo, dando voltas. E aí nada faz sentido, porque você está correndo, você está fazendo isso, e você não está chegando em lugar nenhum, mal tem obstáculo, porque você está andando num espaço minúsculo e a sua vida perde o sentido. E muitas pessoas, quando se encontram nesse lugar, vão para quadros depressivos, isso causa ansiedade, é um medo de você não ser ninguém, amém? Eu acredito que muitos de nós têm esse medo de não se tornar alguém, de não alcançar os seus objetivos, de não... Amém? Eu estou sozinha ou vocês também? É uma coisa do ser humano. Eu sei, nós sabemos, dentro de nós sabemos que fomos criados para um propósito maior do que apenas acordar, ir para o trabalho e dormir à noite. Amém? Então, eu entendi que a minha vida era essa corrida de obstáculos. Sobe, desce, corre, se esconde, pula, tudo isso. E a vida com o Senhor é exatamente isso. Então, viver a vida, a realidade de que ser o que o Senhor nos chamou para ser, não é viver andando numa linha reta. A nossa vida continua, nós somos seres humanos, mas agora nós temos um propósito. Nós sabemos para onde estamos correndo e, muito mais do que um propósito, nós temos uma certeza de que Ele não só está conosco, mas Ele também está no final da corrida. Amém? Ele é um Deus que Ele está no início, no meio e no fim. Ele não te encontra no início, te dá um soquinho para te encontrar no final. Ele te dá um soquinho no início e Ele corre com você e Ele chega até a linha final com você. Amém? Essa é a verdade sobre quem Cristo é. Ele é amigo, Ele está conosco e Ele permanece conosco. Então, com essa verdade, nós conseguimos entrar num lugar de enxergar um propósito e uma visão. Nós temos, no meu segundo ano agora da Bethel, a gente teve muitas aulas sobre liderança em empresa, liderança ministerial, muita aula sobre liderança. E uma das coisas principais que o Chris fala é que um líder que não tem visão, ele gera liderados perdidos. Porque se você está seguindo alguém que não tem um lugar para ir, para onde você está indo, certo? Quem aqui já esteve numa posição de ser liderado por alguém que não sabia para onde estava indo? Se você não experimentou isso, que bom para você, mas nós que experimentamos sabemos que é impossível ser satisfeitos e nos sentirmos completos debaixo de uma liderança que não tem visão e propósito. Amém? Mas não só é impossível viver debaixo dessa liderança, mas a primeira pessoa que nós lideramos é nós mesmos. Amém? Nós só podemos liderar uma segunda pessoa se conseguirmos liderar nós mesmos. Amém? Então, você que estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma pessoa, debaixo de uma organização, debaixo de uma empresa, o que for, que não tem propósito e visão, é impossível, é difícil, é a mesma coisa de você liderando você mesmo, sem saber para onde você mesmo está indo, porque você não tem visão e propósito. Então, o que eu quero trazer hoje é para que a gente entre num lugar de entender o Senhor como amigo, como parceiro, mas como o líder principal, porque todos nós estamos debaixo. Se você aceitou o Senhor como Jesus como o Senhor da sua vida, você está debaixo da liderança dele, amém? Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Rei. E quando nós entramos debaixo de uma liderança com propósito, porque o Senhor tem propósito e Ele tem visão, e Ele, amém? Quando entramos nessa liderança, automaticamente já temos a possibilidade, os recursos para nos tornarmos pessoas que sabemos nos liderar com propósito e visão, amém? Se você puder abrir em Êxodo 19... Êxodo 19, 9. O Senhor está dizendo a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Vocês conhecem a nuvem que estava sobre o povo de Israel quando eles estavam, sobre os hebreus, quando eles estavam se movendo pelo deserto? Todos são familiares com isso?
Então, existia uma nuvem sobre os hebreus e eles só se moviam quando a nuvem se movia. Então, para mim, isso é uma perfeita imagem de uma liderança completamente baseada na visão e o propósito do Senhor, onde existe um líder, mas esse líder não se move até o Rei dos Reis mover a nuvem. Amém? E esse é um dos modelos de liderança que eu recebi para a minha vida, que é um dos meus modelos, porque eu só vou estar debaixo de lideranças que só se movem quando a nuvem se move. Eu nunca entraria debaixo de uma visão, eu nunca entraria numa empresa, eu nunca iria para uma igreja, eu nunca iria começar nada com uma liderança que não tem visão e propósito. Uma liderança que não tem para onde ir, não sabe para onde está indo, porque isso é perda de tempo. Isso é andar em círculos, amém? Então, esse modelo maravilhoso de liderança, onde existe um líder que é completamente devoto ao líder dos líderes. Amém? Essa é o modelo que nós devemos tomar como líderes de pessoas, mas como líderes de nós mesmos. Amém? De entendermos que vamos nos liderar apenas, vamos sair do lugar apenas quando a nuvem se mover. Amém? E muitas pessoas... Inclusive, aqui agora, algumas pessoas levantaram a mão. E, de novo, nenhuma vergonha. Eu não sei para o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não sei se eu estou no lugar certo. Eu não sei o que era para eu estar fazendo agora. Eu me sinto perdida. E eu já estive nesse lugar muitas vezes. Deus, o Senhor não fala nada. E eu não sei qual é o próximo passo. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei se eu devo ir para a direita. Eu não sei se eu devo ir para a esquerda. Eu não sei se eu devo parar. Eu não sei se eu devo voltar. Eu não sei para onde eu devo ir. Eu não sei qual é o próximo passo. Eu não sei para onde eu devo ir. Por que não sabemos? O Senhor está sempre falando. É uma verdade sobre quem Deus é. Ele não para de se comunicar. O Senhor nunca parou. Existiu um período na Bíblia que Deus não estava falando, que foi entre o Velho e o Novo Testamento, um período de 400 anos, onde nós não temos registros da voz de Deus. Mas fora esse período, que realmente nós não sabemos, porque não estávamos lá, o Senhor não para de falar com seus filhos. Em João 10,15 fala... Vocês podem botar aqui para mim? João 10,15 fala... Assim como meu Pai me conhece, eu os conheço e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Não era... Eu gosto dessa versão, mas eu queria achar... Eu tenho aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Vamos ficar com essa, vou ler de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês conseguem entender a profundidade desse versículo? Se você puder fechar seus olhos. Eu vou ler novamente e você pode manter seus olhos fechados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor está fazendo Ele está falando um fato. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus, muito obrigado porque nós somos suas ovelhas. Obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por nós para que pudéssemos ser chamados suas ovelhas, seus filhos, seus amigos. Obrigado porque o Senhor é tão gentil e o Senhor deixou um registro de que nós, como suas ovelhas, ouvimos a sua voz. Obrigada, Jesus, porque é uma verdade sobre nós como filhos. Nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. Nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. E eu peço para que hoje, Jesus, seja uma noite de clareza na mente, clareza no coração, clareza na alma, para que nós possamos ouvir a sua voz, entender que ouvimos a sua voz e que existe uma direção para esse tempo, para que possamos parar de andar em voltas e possamos começar a andar pelo teu propósito, pela tua visão, em nome de Jesus, Pai. Faça de nós filhos que se movem apenas quando a nuvem se move. Faça de nós líderes de pessoas, líderes de nós mesmos, que só se movem quando a nuvem se move. Faça de nós devotos, filhos devotos. Plante em nós devoção. Eu sinto que hoje é uma noite que o Senhor vai plantar em nós devoção. Eu declaro, Pai, plante em nós a devoção pela Tua voz, para que possamos parar e ouvir qual é o passo da próxima estação. E não apenas nos mover no ativismo, no fazer, e não ouvirmos a voz do nosso bom pastor. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é um bom Pai e o Senhor fala com os seus filhos. Amém? Então, nós estamos falando sobre uma verdade, um fato. Se você se considera ovelha do bom pastor, você ouve a voz dele.
Então existe e o Senhor está falando. Então eu estou falando fatos. Ele é um bom pai, ele é um bom pastor e ele é o nosso bom pastor. Ok? Todos concordam? Agora, além desses fatos, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então são 2 fatos. Ele é um pastor. 3. Ele é um pastor, nós somos ovelhas e nós conhecemos a voz do nosso pastor. Amém? Simples desse jeito. Ah, mas Luísa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas eu nem sei como a voz de Deus se parece. Mas Deus nunca fala comigo. Deus sempre fala com a pessoa do meu lado. Todas essas desculpas, elas não quebram uma verdade, que é: ele é um pastor, eu sou uma ovelha, ele fala e eu escuto. Agora, se nós nos colocarmos num lugar de que eu não escuto a voz de Deus, a nossa mente é muito inteligente. Amém? Deus criou o nosso cérebro de uma forma incrível. A Thay, ela vai ser médica e ela sabe disso. Deus fez a nossa mente de um jeito que é assim, inexplicável. As pessoas ainda estão estudando a forma como tudo funciona. E Deus criou a nossa mente. Gente, sério, eu sou fascinada com isso. Se nós falarmos para nós mesmos coisas sobre a gente todos os dias, a gente vai acreditar. Quem já conheceu aqui pessoas que são mentirosos patológicos? São pessoas que mentem por impulsão. Pessoas que não conseguem parar de mentir e acreditam nas próprias mentiras. Você senta com a pessoa, ela te conta histórias, ela te conta coisas que você sabe que não aconteceu e ela mesma acredita nisso. Eu já experimentei isso com uma pessoa. Essas pessoas, ela é um exemplo de algo que acontece no nosso cérebro. Você fala todos os dias para você mesma: eu não escuto a voz de Deus, eu não escuto a voz de Deus, eu não escuto a voz de Deus, eu não escuto. E você condiciona o seu organismo, porque o Senhor, Ele não toca só na nossa mente, no nosso ouvido, Ele toca em nós, amém? Quando Ele fala conosco, existe uma transformação completa de corpo, alma e espírito. E você fala todos os dias para você: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo, Deus só fala com fulano, eu não escuto a voz de Deus, eu não sei como é a voz de Deus, eu não sei. Em nome de Jesus, nós vamos parar com isso hoje, amém? Nós vamos entrar no lugar de declarar as verdades de Deus sobre a nossa vida, criar vida com as nossas palavras, amém? Criar esperança, gerar vida e esperança com as nossas palavras, porque elas têm poder de matar e dar vida, amém? Então, nós usamos as nossas palavras como armas, não só armas contra o inimigo, armas contra as mentiras do inimigo, amém? Então, o inimigo fala: mas você nem ouve a voz de Deus. Olha para você. Você já foi lá em cima falar alguma vez? Você já deu uma palavra de conhecimento para uma pessoa? Você já deu então você não ouve a voz de Deus. Você não está se sentindo perdido? Você não escuta a voz de Deus. Mas isso são mentiras do diabo, que se ele conseguir fazer você acreditar nelas e descontar a verdade de quem o Senhor é e de que Ele fala com você, ele ganhou. Amém? Então, eu vou falar de novo, eu vou repetir isso várias vezes, porque eu quero que você lembre disso quando você saia daqui hoje. Ele é um pastor, ele é um bom pastor, você é uma ovelha e você é uma boa ovelha. Ele fala e você escuta. Vamos repetir isso? Ele é um bom pastor, eu sou uma boa ovelha, ele fala e eu escuto. Simples assim. Ai, eu amo Jesus, porque Ele é tão simples. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor fala comigo e eu escuto. Obrigada, Jesus. Se você puder fechar seus olhos e agradecer ao Senhor. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, e você vai escolher hoje acreditar nisso, você vai dizer: eu escuto a voz de Deus. Jesus, obrigado porque eu escuto a sua voz. Obrigada porque eu escuto a sua voz. Jesus, obrigada porque eu sou uma boa ovelha. Jesus, obrigado porque o Senhor é um bom pastor. Obrigada porque o Senhor fala e obrigada porque eu escuto a sua voz. A gratidão, amém. Pode abrir seus olhos. A gratidão, ela aumenta o que o Senhor está fazendo. Quando nós honramos o que o Senhor está fazendo, nós damos como se fosse um combustível para que aquilo aumente aonde Ele está fazendo. Então, se nós estamos aqui, por exemplo, semana passada eu fui numa igreja lá no Guará, na igreja da minha tia, e eu falei sobre Jeová Rafa, o Deus que cura, e gente, foi incrível. O Senhor operou muitas curas e a verdade do Senhor foi revelada naquele lugar. E eu falei sobre isso naquela noite e foi muito especial porque depois eu fiquei pensando sobre isso.
Quando nós estamos numa sala como essa aqui, e quem já esteve na igreja e não sentiu nada? Tipo, eu não estou sentindo nada. Não sei se Deus não está falando só comigo, não está falando com ninguém, mas eu sei que comigo ele não está falando. Gente, parece, sabe aqueles dias que é mais difícil você sentir a presença do Senhor, você ver o agir dele. Uma chave, um segredo que você pode fazer nesses momentos. Você vai procurar o que o Senhor está fazendo na sala. Então, você vai procurar como isso se parece. Você pode olhar alguém que o Senhor está tocando. Deus está tocando aquela pessoa, então eu vou honrar o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Deus, eu honro o que Deus está fazendo na vida da Jennifer. Eu sei que o Senhor está tocando na vida dela. Às vezes você não sabe, mas você vai acreditar que Ele está tocando na vida daquela pessoa. Eu estou dizendo que você vai encontrar na sala o que o Senhor está fazendo. Se você olhar ao redor e nada te chamar atenção, você vai crer que na Bíblia diz que Ele vai fazer algo. Amém? Então, nós nos apegamos à Bíblia. Quem ama a sua Bíblia? Quem lê a sua Bíblia? A Bíblia é um livro de verdade sobre quem Deus é e quem nós somos e o que Ele faz. Amém? Então, às vezes, você vai olhar ao seu redor e você não vai conseguir identificar nada. Mas você sabe que na Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Então, você não precisa ver para crer. Você vai fechar os seus olhos e vai falar, Deus, muito obrigada. Você vai honrar Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo se você não estiver vendo aquilo. Amém? Mas, se você estiver vendo, às vezes fica mais fácil. Então, dá uma olhadinha. Sei lá, gente, isso pode ser, você vê uma pessoa chorando. Você crê, você não sabe, mas a gente vai viver pela fé. Você crê que Deus está tocando aquela pessoa. Deus, eu te agradeço porque você está tocando a vida da Jennifer. Eu agradeço pelo trabalho que você está fazendo no coração dela. Eu honro o Senhor por ser um bom pai. Ou o Senhor vê o ministro. O Senhor, eu olhei para meu pai e falei, Senhor. Ou você vê o ministro. O ministro está aqui. O ministro está aqui e ele está adorando o Senhor. E você sabe que aquele ministro que está aqui, ele está de alguma forma conectado com o Senhor. Então você vai falar, Deus, eu te honro pelo que você está fazendo na vida do Levi. Eu te honro pelo que você está fazendo através da vida dele. Eu te honro pelo trabalho que está sendo feito em cada coração, através do que o Senhor está falando pela vida dele. Amém? E quando você honra o Senhor por algo que ele está fazendo, você coloca gratidão, é como se fosse um potinho, você coloca honra, gratidão, amor. Aquilo aumenta, é um combustível para que aquilo que está acontecendo, toque a sua vida e aumente a presença no ambiente. Amém? Então eu falo, Senhor, obrigado. Eu não estou sentindo nada, tá? Eu sou a Luísa, eu não estou sentindo nada. Deus, eu te agradeço porque o Senhor disse que o Senhor estaria aqui. Deus, eu te agradeço porque eu estou vendo aquela menina chorar e eu creio que aquilo é o Senhor tocando ela. Então eu peço, Jesus, me toca como o Senhor está tocando ela. Jesus, toca o meu coração como o Senhor está tocando o coração dela. Jesus, eu estou vendo o Levi, ele está chorando. Jesus, ele está orando. Pai, me toca como o Senhor toca o Levi. Me faça orar como o Levi está orando. Me enche do teu amor como o Senhor encheu o Levi um dia. Amém? Isso não é inveja, isso é reconhecer o que o Senhor está fazendo, honrar aquilo e falar, eu quero isso. Muitas vezes, eu não consigo nem contar, muitas vezes eu estava na Bethel e às vezes estava tendo um mover gigantesco e eu não estava sentindo absolutamente nada. Mas eu não me movo pelo que eu sinto, amém? Porque se eu fosse me mover pelo que eu sinto, eu já teria desistido de muitas coisas, eu já teria voltado para o Brasil, eu já teria feito muitas coisas. Se eu for, tudo que eu senti é verdade, então eu vou fazer. Eu estaria lascada, porque, gente, pensa uma pessoa que sente forte, sou eu. Então eu estaria, no sal. Mas como eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelas verdades de quem eu sou, que o Senhor disse que eu sou, que o Senhor disse que Ele é. Então eu estou numa sala e aí, muitas vezes, o Senhor está se movendo de uma forma poderosa, mas eu não estou sentindo. Alguém aqui também já experimentou isso? Ufa. E aí, você tem 2 escolhas. Você pode... Posso pisar de meia, pai? Você pode sentar e ficar... Ai, mas Deus não fala comigo. Deus só toca a pastora Renata. Deus não me toca. Ai, mas eu tinha que lavar roupa hoje, eu não lavei. Ai, mas... Nananana. Você começa a pensar, ai, mas será que eu respondi fulano no WhatsApp? Nossa, eu tenho que... As mães. Gente, a minha mãe, ela é ela é assim. 24 horas por dia. Então, eu tenho certeza que no louvor, essas coisas, ela tem que se esforçar muito, porque a mente dela fica assim, ó. Mas é muito fácil quando você está num lugar, o Senhor está fazendo algo nas pessoas, Ele não está fazendo em você, você automaticamente, desconecta. Deus não faz em mim, Deus não fala comigo, eu não sinto nada, eu não estou sentindo nada, não tem nada acontecendo, blá, 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 blá. Mas a chave para isso, e aí foi o que eu fiz, e você pode fazer também, se você não tiver vergonha. Muitas vezes eu estava numa sala e o Senhor estava se movendo poderosamente na vida de algumas pessoas e eu não estava sentindo nada. O que eu fazia? Eu saía do meu lugar e eu ficava lá perto, assim, parada. Falava, Deus, eu estou aqui perto, agora está mais fácil, porque você tá movendo aqui
aparentemente não estava me movendo lá. Então agora eu estou aqui, você se move no meu coração. E você se move fisicamente. Às vezes você está sentado na sua cadeira e você está distraído. Deus, o Senhor não fala comigo. Levanta, irmão. Faz alguma coisa, dá um pulo, faz alguma coisa. Deus, me toca, fala comigo. Me dá uma direção, amém? Nós estamos acostumados com um cristianismo preguiçoso. Deus tem que vir até onde eu estou, fazer tudo o que eu quero, falar o que eu quero, senão é mentira. Senão Deus não fala comigo, senão o que está escrito na Bíblia não é verdade, senão só o meu irmão tem acesso a isso. Não é assim. A vida exige sacrifícios. Do mesmo jeito que você levanta do seu trabalho, da sua cama e vai para o seu trabalho todos os dias, às vezes você vai precisar dar um pulo da cadeira, dar uma espreguiçada, faz alguma coisa. Deus fala comigo, Deus me toca. Eu não vou sair daqui até o Senhor falar comigo. Deus, eu não saio desse quarto se o Senhor não me tocar. Eu não saio desse quarto se o Senhor não me der uma direção para a próxima estação. Deus, os grandes avivalistas, os grandes avivamentos que aconteceram foram homens que falaram, eu não saio daqui até Deus me tocar. E Ele tocou, amém? Ele toca, Ele fala, Ele faz. Essa é uma verdade sobre quem Deus é. Agora, se eu sento na minha cadeira e fico, Deus não faz, Deus não fala, Deus não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, declarando mentiras do diabo sobre você e sobre o que Deus faz, você inibe a presença de chegar até você. Um segundo. Sabe aquelas pessoas que são um pouco negativas, que é difícil de estar perto delas porque elas estão sempre reclamando, nada está fácil, é tudo difícil, é tudo ruim. Aquelas pessoas que você, fulano vai estar na festa hoje, tomara que eu sente em outra mesa. Sabe essas pessoas? Nós nos tornamos facilmente essas pessoas dentro da igreja. Porque você vem para o culto, a bateria está muito alta, não dá para adorar hoje. Deus não está movendo. Não. Mas essa palavra do pastor está demorando, gente, meu Deus. E aí você acha que a presença vai estar aqui, ao seu redor. A presença está aqui, ó. Deus vai te tocar. Você não quer o toque. Quem quer o toque se posiciona. Porque o Senhor é gentil, Ele é amoroso, Ele é respeitoso. E Ele também nada é impossível para Deus. Então, muitas vezes você não vai querer, Ele vai te tocar. Aconteceu várias vezes. Mas eu estou falando sobre o dia a dia. Coisas que você pode fazer para atrair o toque dEle. Estão me entendendo? A verdade é que Deus toca quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não importa. Mas nós podemos nos posicionar para receber um toque. Porque se Ele derrama um copo sobre mim, se eu sou um copo e eu estou cheia, e Ele derrama água dentro de mim, eu vou reter o restinho que sobra. Mas se eu me fizer vazia e disponível, eu vou receber tudo que Ele tem para me dar. Amém? E é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Nós nos tornamos preguiçosos. E o Senhor abomina a preguiça. Deus abomina a preguiça. E eu estou pregando isso para mim, porque é muito fácil sentar na cadeira e falar, recebe. Vem, Deus, dá mais bênção, dá mais vitória, dá mais dinheiro, dá mais unção, dá mais me dá mais. E o que você está fazendo? Isso é um relacionamento, se torna unilateral. Deus me dá, Deus faz, Deus vem até mim. E o que você está fazendo? A fé sem obras, ela é morta. Se você é uma pessoa que senta na cadeira de novo, isso aqui não é para trazer vergonha, amém? Não é para trazer um peso, mas é uma verdade. É muito fácil sentar no fundo da igreja todo domingo, botar lá, abrir sua Bíblia e ficar, é verdade, Deus está falando tudo isso, glória a Deus, nossa gente, que culto abençoado. Botar seu casaco e ir embora e não viver uma vida com Deus. Isso é muito fácil, só que não tem recompensa. Não tem visão, não tem propósito. Se você é uma pessoa que não pergunta para o Senhor qual é o próximo passo, decide o próximo passo, e você está a sua vida inteira andando sem a direção do Senhor, o que eu vim aqui te dizer é que existe muito mais. Eu não vim te dizer que você é ruim, que você é um filho ruim. Não. Eu estou te dizendo que existe mais além da preguiça. Existe mais além dos olhos fechados, das escamas nos olhos. Eu creio que hoje é uma noite que o Senhor vai tirar as escamas dos nossos olhos, que nós vamos nos posicionar, porque Ele tem uma visão e Ele tem um propósito para a nossa vida. Amém? Ele tem uma palavra para a próxima estação. Mas se nós não nos posicionarmos, não nos colocarmos nesse lugar, a gente não vai ouvir. Porque se muitas vezes... Vou contar uma história engraçada. O meu irmão, ele tinha um fone, que é aquele que cancela ruído, sabe? E era a coisa preferida da vida dele. Porque ele colocava aquele fone e Deus mandou ele dar o fone. Glória a Deus. Deus sabe tudo que ele faz. Sério, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Aí ele colocava o fone e ele vivia no mundo dele. Tipo, a casa estava acontecendo e o Levi estava ouvindo a música dele, vendo o vídeo dele naquele fone que cancelava o ruído. E minha mãe...
Ela ficava, Levi, Levi. Meu pai, Levi, liga pra ele não atende. Levi, diminui a música. Gente, cadê o Levi? O que ele tá fazendo? Sei lá. Ele tava com cancelamento de ruído. Aí você vai falar, ué, mas ele tava na casa, ele fala a língua dos pais dele, por que ele não ouviu a voz dos pais dele? Aí você tem duas opções. Você vai falar, não, os pais dele não estavam falando. Mas é um fato, os pais dele estavam falando. Amém? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? A gente tem dois fatos. O Levi fala português, a audição dele funciona, 3. E ele estava na casa. Aí, o que a gente faz como cristãos? Não, mas eu acho que então os pais dele... Aí alguém te conta essa história. Não, não é possível. Então o Levi não estava lá na casa. Não, ele estava. É um fato sobre a história. Não, então os pais dele não estavam falando. Não, é um fato. Tipo, eu não estou te perguntando, estou te falando. Ele estava na casa e os pais estavam chamando. Então, por que ele não estava ouvindo? Porque ele tinha um aparelhinho no ouvido dele, que esse aparelhinho pode se chamar mentiras do diabo, pode se chamar distrações, pode se chamar muitas coisas. Ele estava com esse aparelhinho que não deixava ele ouvir. E aí, quem sou eu para falar? Não, mas o Levi não consegue ouvir. Esse é o problema. Mas ele consegue. A pessoa fala para mim, mas ele consegue. Então não é possível. E a gente tenta arranjar desculpas e saídas para dizer que o que está escrito na Bíblia não é a verdade. A minha experiência é a verdade. Porque é mais fácil, é mais preguiçoso do que você se levantar e falar, se a palavra do Senhor está dizendo que eu sou ovelha e que a ovelha ouve a voz do seu pastor, então eu escuto a voz do meu pai e é ponto final. Mas é mais difícil, dá mais trabalho, incomoda, é ruim. A gente gosta de ficar quietinho. Ai, tudo bonitinho. E o culto é muito bênção. E aí eu vou na mesa, põe vinho agora, Deus fala comigo. Mas Deus está falando com você, através do que as pessoas estão falando, ou Deus está falando com você? Quem aqui, na verdade, não precisa levantar sua mão, só pensa. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Tipo, não necessariamente audível. Deus fala de muitas formas. Deus fala através dos olhos da sua imaginação, através de visões. Deus fala no seu coração. Deus fala na sua mente. Deus pode falar audivelmente, mas Ele fala de muitas formas. Pensa aí, se você já ouviu, tipo, não... Eu sinto que quando eu tinha 15 anos, Deus falou para eu não pegar aquele ônibus, e aí aquele ônibus sofreu um acidente, e eu não estava lá. E eu sinto que foi Deus que me falou. Todos nós temos alguma história assim, nem que seja algo mínimo. Nós estava saindo de casa, eu senti que era para eu pegar um guarda-chuva, e aí choveu. E eu sei que era Deus falando comigo. Podia ser só a sua imaginação, sim, mas muitas vezes nós sabemos que é o Senhor. Não, eu sei que foi Deus, Ele é meu amigo, Ele me avisou. Amém? Muitos de nós já tivemos essa experiência. Agora imagina... Se alguém vira para você e fala, não foi Deus que falou com você. Não, mas você não ouviu nada. Não, mas isso não é nananã. Nananã. Indo contra um fato de que Deus falou com você. Quando eu tinha 16, 14, 15 anos, eu ouvi o Senhor falando para mim que eu iria para a base da Jocum, no Havaí. Eu ouvi, Deus falou para mim. Deus não me deu uma profecia através de alguém, não veio alguém orou por mim. Não, Deus falou para mim, Luísa, você vai para a base da Jocum, que é uma organização missionária. Você vai para a Jocum no Havaí, em Kona. Especificamente, eu sabia que eu ia para Kona, no Havaí, na Jocum. Amém? Fato. Isso é um fato. Deus falou comigo. Eu passei anos da minha vida, tipo, Deus, e aí, né? O que vai acontecer? Como vai ser? E aí eu fui para Bethel. E alguns meses, sei lá, fiquei um ano lá. Fiquei, gente, eu acho que não é possível, eu acho que eu não ouvi a voz de Deus. Depois de 6 anos acreditando nessa palavra, não é possível, porque quais as chances de eu ir para o Havaí, para uma organização missionária hoje? Financeiramente, nenhuma. Não faz sentido, porque eu já estou numa escola que eu estou aprendendo, então faz sentido. Então eu comecei a questionar essa palavra que eu tinha certeza que era o Senhor que tinha falado para mim por muitos anos. Amém? Agora vocês acham que quem me fez questionar essa... É um fato, eu acreditava nessa palavra. E do nada veio acho que eu não vou não, na verdade, acho que eu não escutei de Deus não. Vocês acham que foi o Senhor que me trouxe essa dúvida? Ou foi o inimigo? Porque o inimigo não quer que você creia que o Senhor fala com você e que você ouve a voz de Deus e que Ele... Amém? E eu comecei a questionar, gente, mas não está parecendo certo esse negócio de ir para o Havaí. Eu já falei para um monte de gente que Deus falou para mim, agora o que eu vou falar? E aí, beleza, esqueci, comecei a questionar, mas ficou no fundo da minha cabeça. E deu alguns meses, e a gente tem viagens missionárias no BSSM, que é a minha escola lá.
chama as nossas viagens missionárias de primavera, na época da primavera, tipo março. E aí eles lançam uma lista e você tem que se candidatar para 5 viagens que você sente que o Senhor está te chamando. E aí você pode ser aceita na primeira, ou se você não for na primeira, pode ser na segunda. Se não for na segunda, pode ser a terceira, entenderam? Então você faz uma lista de preferência. E eu estou fazendo minha lista e eu falei, nossa, meu sonho é para o Camboja. Camboja que fala? Meu sonho é para o Camboja. Lá eles trabalham muito com mulheres no tráfico de mulheres, tráfico sexual. Lá tem um dos maiores distritos vermelhos, que fala? Distrito sexual de mulheres e tráfico. E eu me sinto muito chamada para isso. Eu falei, amém. Vou colocar em primeiro lugar. Coloquei outras opções e tal. E aí eu estou rodando a lista. Aí aparece Havaí. Aí eu pensei, gente, mas ir para Havaí também parece legal, né? Nem me toquei da palavra. Pensei, poxa, deve ser legal. Li a descrição, estava sendo uma coisa bem legal. Mas eu falei, eu não vou colocar na lista, porque eu não quero colocar algo na lista só porque eu quero ir para o Havaí, né? Eu quero estar onde Deus me chamou para estar. E eu escutei, eu senti no meu coração claramente o Senhor dizendo, coloca o Havaí em primeiro lugar. Daí eu fiquei me questionando, mas será que eu quero só ir para o Havaí? Porque, gente, quem quer ir para o Havaí? Eu quero, né? Eu quero. Mas eu fiquei, será que eu estou só querendo me mover porque seria um lazer? Ou o Senhor está me chamando para esse lugar? E eu tive certeza no meu espírito que o Senhor estava me chamando. Eu coloquei em primeiro lugar, deu uma semana, saíram os resultados, eu fui aceita para essa viagem. E quando a gente recebeu o e-mail de aceitação da viagem, eles falaram, a gente não podia falar antes, mas o objetivo da nossa viagem é que nós vamos para Kona, na base da Jocum lá. E eu fiquei, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu fui ver o preço da viagem, $2.000, 2.000 e pouco, gente, R$10.000, o que eu vou fazer? Agora tá, metade já foi. Deus falou, tá aqui, mas agora quem tem R$10.000 assim, né? Que misericórdia, o que eu vou fazer da minha vida? Veio uma alegria, eu ouvi a voz de Deus, eu escuto a voz de Deus, tá tudo acontecendo, mas o que eu vou fazer? E automaticamente, o Deus que me chamou, eu pensei, o Deus que me chamou é o Deus que vai pagar. Eu não vou colocar R$1 nessa viagem, Deus vai fazer tudo o que Ele tiver para fazer, porque se Ele me chamou, Ele vai me levar. O Deus que te chama, Ele paga por isso, amém? E eu falei, amém, glória a Deus. Aí lá fui eu gravar pro Instagram. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, Deus me chamou para ir para Havaí. Nananana. E posta, e reposta, e posta. Gente, me dá dinheiro, me ajuda, misericórdia, Deus me chamou. Mas, gente, o Senhor trabalhou de uma forma tão milagrosa. Eu não coloquei R$1 nessa viagem. E o Senhor pagou os R$10.000 da viagem. Em alguns meses, em março desse ano, o Senhor me levou para Jocum, no Havaí. E Ele fez coisas poderosas através da minha vida e do meu time naquele lugar. Nós trabalhamos, nós servimos a base da Jocum. Nós fizemos evangelismo na cidade de Kona. E o Senhor operou milagrosamente. Nós vimos coisas que nunca tínhamos visto antes. Apenas porque um dia Ele falou e um dia eu acreditei. E eu até duvidei. Amém? É uma história do ser humano. Ele me falou, eu acreditei, eu duvidei. Eu até duvidei, mas Ele é tão fiel que Ele cumpre todas as suas palavras. Amém? Ele não é filho do homem para que minta. O Senhor não inventa, Ele não cria história, Ele não te engana. Se Ele falou algo, Ele vai cumprir. E o Senhor que me chamou, que disse que eu iria para Kona, no Havaí, na base da Jocum, foi o Senhor que me trouxe para Kona, no Havaí, na base da Jocum. Glória a Deus. Isso nem é um testemunho financeiro. É também, porque se você está precisando de R$10.000, eu te abençoo em nome de Jesus com R$10.000. Amém? Mas o foco desse testemunho é que se o Senhor disse, Ele vai fazer. Não existe para onde ir. Demoraram 7 anos para Ele cumprir essa palavra, que eu cheguei a duvidar. Mas se Ele falou que você vai ser mãe, se Ele falou que você vai estar naquele trabalho, se Ele falou que você vai começar um projeto, se Ele falou que você vai se casar, se Ele falou que você vai começar uma empresa, se Ele falou que você vai, o que for que Ele tenha falado, se Ele falou que você vai para pro Havaí, gente, pelo amor de Deus, negócio longe. Se Ele falou que você vai para lá, Ele vai te levar, e Ele vai pagar, e Ele vai abrir as portas, e Ele vai fazer. E é por isso que nós nos movemos por uma palavra, é por isso que eu só me movo quando a nuvem move, porque se eu andar sem a nuvem, qual vai ser a coluna de fogo que vai me proteger à noite? Eu vou ficar andando no sol sozinha. E eu vou ficar andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que é a graça disso. Ninguém quer isso. Se você deseja viver uma vida, vivendo o que o Senhor te chamou para fazer, andando Ele te chamou para andar, eu te convido agora a se levantar de onde você está. Eu sinto o Senhor se movendo poderosamente, amém? Ele está aqui. Pode apagar as luzes se a equipe de louvor quiser subir.
Eu falei metade da minha palavra. Mas eu creio que o Senhor, existe uma unção hoje para ouvir a voz de Deus, para acreditar nas suas palavras e andar diante dessas palavras, amém? Vocês estão comigo? Eu preciso dar atenção, amém? Eu quero ler mais um versículo que está em Romanos 5, do 3 ao 5. Glória a Deus. Uau, obrigada, Jesus. Ele está aqui, amém? Você crê que Ele está aqui? Romanos 5, do 3 ao 5. Eu vou ler, se vocês puderem acompanhar aqui. Eu quero que você conecte o seu espírito, a sua alma, a sua mente agora, prestando atenção no que o Senhor está fazendo aqui, amém? Nós vamos nos manter completamente focados no Senhor, mas focados no que Ele está fazendo na sala, para que possamos honrar e agradecer o que Ele está fazendo, para que Ele aumente o poder dEle e o mover dEle e a presença dEle neste lugar, amém? Glória a Deus. Eu vou ler para vocês. Podem fechar seus olhos. Não, pode acompanhar aqui, desculpa, pode acompanhar. Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É uma verdade. Eu vou ler uma verdade de Deus para você hoje. Por que eu estou lendo esse versículo? Luísa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que é. Eu não sei. O título dessa palavra é Por que fazemos o que fazemos? E às vezes você está num lugar hoje que você fala, eu não sei por que eu estou fazendo isso, nem o que era para eu estar fazendo, porque o que o Senhor me chamou para fazer eu não sei o que é, e o que eu estou fazendo não está sentindo que é o correto. Amém? Então eu vou ler mais uma verdade de Deus sobre você hoje. Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação é o problema, é o medo, é a vergonha, é a falta. Amém? Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos, isso é uma verdade, que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Amém? Amém? Eu preciso que a gente se mantenha conectado agora. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém?